esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Nós estamos alegres porque Deus tem sido bom com todos nós. E por isso nós o adoramos por todas as coisas que Ele tem feito. Nós o amamos porque Ele também nos amou primeiro. E isso nos faz responsáveis em retribuir tamanho amor demonstrado por Jesus na cruz do Calvário. Hoje eu quero trazer para vocês uma palavra para desafiar o coração de vocês. Quero desafiar o coração de vocês a mais um tempo de obediência. Aqui nós não perdemos nenhum tempo, nós não perdemos nenhuma oportunidade. Em todo tempo nós estamos cumprindo a grande comissão. Cada movimento nosso é cumprindo a grande comissão. É fazendo discípulos, ensinando essas pessoas a obedecerem a Jesus Cristo. E é exatamente sobre isso que nós vamos abordar na palavra de hoje. Tem algo de muitos os princípios que a palavra de Deus nos desafia a sermos comprometidos. Tem alguns princípios que têm sido considerados um pouco desvalorizado, e nós não queremos permitir isso. Nós queremos ser fiéis em todas as coisas ao Senhor. Nós queremos ser fiéis em todo tempo ao Senhor. O mundo pode ser infiel. Pode ser que Babilônia toda se curve diante da estátua de Nabucodonosor. Mas eu quero ser um dos 3 que não se curvará. Eu quero estar entre os 3, os poucos que não se curvarão. E é sobre essa perspectiva que nós queremos trazer aqui um pouco da palavra de Deus para todos nós. O tema da palavra hoje é Deus em primeiro lugar. E eu tenho observado que todas as vezes que alguém fala em colocar Deus em primeiro lugar, soa o entendimento, pelo menos para mim soa, que tem a ver com você orar antes de fazer qualquer coisa. Você jejuar, você ler a Bíblia, e tem a ver com você desenvolver um hábito religioso, onde você, a primeira hora do dia, você dedica ao Senhor, onde você lê a Bíblia todos os dias, jejuma todos os dias, e você começa a perceber que tem mais a ver com o hábito de religião do que próprio sentido de colocar a Deus em primeiro lugar. Não tem a ver com religião. Não tem a ver com ritual, tem a ver com prioridade, tem a ver com colocar ordem nas coisas, tem a ver com designar importância a Deus mais do que todas as coisas. E isso significa fazer todas as coisas, inclusive isso, fazer todas as coisas para a glória de Deus. Não é fazer coisas para Deus e coisas para mim ou para o mundo. É tudo que eu faço para mim, para as pessoas, e para as pessoas, para a sociedade, o que eu estou fazendo ainda é colocando Deus em primeiro lugar. Às vezes a gente fala, não, hoje eu vou cuidar da minha vida. Até a tua vida, quando você cuida dela da forma bíblica, você está colocando Deus em primeiro lugar. Então, o desafio aqui para nós hoje é entender que colocar Deus em primeiro lugar não tem a ver com
com uma sequência, tem a ver com uma ordem das coisas, uma organização. Tem a ver que tudo que formos fazer, façamos para a glória de Deus. Tudo que formos fazer, a gente faz para a glória de Deus. E aí, eu quero muito poder trazer para vocês alguns princípios aqui, e um deles está em Provérbios capítulo 3, versículo 6. Provérbios 3, versículo 6, eu trouxe aqui uma versão mais explicada, que é a versão Bíblia Viva em português. Ela tem a intenção de ser uma Bíblia mais parafraseada, uma Bíblia mais clara. E dentro desse texto bíblico, o sábio escreveu algo que eu acho riquíssimo. Ele diz assim, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar e todos os seus caminhos. E Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos. Ei, deixa eu dizer algo para você, não existe o caminho de Deus e o nosso caminho. Existe em todos os nossos caminhos Deus ser prioridade. Tudo que eu faço, cada projeto que eu executo, cada caminho que eu escolho para a glória de Deus. Então lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar, em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Como que eu vou andar pelo caminho certo? Colocando Deus em primeiro lugar, no caminho que eu estou procedendo. E aí, meus irmãos, colocar Deus em primeiro lugar, não tem a ver com você separar um dia para Ele, tem a ver com você entregar todo dia para Ele. Não tem a ver com você separar um momento para falar com Ele, e o primeiro momento só. Tem a ver com todo momento do seu dia ser para Ele. Tudo o que você faz, até a sua própria prática respiratória, até a sua própria necessidade de se alimentar, até o seu próprio sono, seu próprio descanso, porque Deus exige isso de nós. Todas as conversas que vamos ter, de forma pessoal, profissional ou de forma espiritual, Deus precisa estar em primeiro lugar nela. É Ele em todo o tempo. Então, colocar Deus em primeiro lugar não tem a ver com uma sequência de atividades. Deus aqui e o resto do meu jeito. Não, tem a ver com todos os meus caminhos. Eu faço para a glória dEle. Todas as minhas atitudes, as minhas ações, eu as faço para a glória de Deus. E dentro desse entendimento, o que o sábio está escrevendo aqui é: lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos. E quando você fizer isso, Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Ei, mas não são todos os caminhos? São. Qual que é o caminho certo? O caminho certo é onde Deus está em primeiro lugar. O projeto certo é onde Deus está em primeiro lugar. O casamento certo é onde Deus está em primeiro lugar. A família certa é onde Deus está em primeiro lugar. O trabalho certo, o negócio certo, é onde a decisão do negócio tenha Deus em primeiro lugar. Seja para a glória de Deus. Esse é o sentido da promessa. Quando nós assim fazemos, fazemos para a glória de Deus. E diante desse texto, que fica muito forte para mim, que eu acho riquíssimo, tem uma frase que eu acho aqui muito, muito interessante, e eu quero compartilhá-la com vocês, trazer ao entendimento de vocês. O EMS, nós lemos um livro aqui na igreja, e eu trouxe um pouco dessa palavra a partir desse livro, que é Deus em Primeiro Lugar, do Stovan. Todos que leram esse livro sabem o poder que há na revelação desse livro. E eu trouxe aqui algumas frases desse autor para poder compartilhar com vocês. E uma delas, ele me impressiona quando ele diz assim: quando decide viver a vida com Deus em primeiro lugar, você decide restaurar a ordem.
não a sequência. Ordem e sequência são coisas diferentes. Restaurar a ordem é colocar cada coisa no seu devido lugar. Uma casa organizada é uma casa com cada coisa no seu devido lugar. Uma vida organizada é uma vida com cada coisa no seu devido lugar. E Deus tem um lugar na nossa vida. E é sobre isso que ele está dizendo. Ele diz ainda mais: não as coisas, não eu em primeiro lugar, mas Deus. Todas as atitudes de um crente, pega isso, todas as atitudes de um crente, ela precisa ser movida, todas. Paulo vai dizer para Timóteo assim, ó, seja exemplo dos fiéis, no trato, na palavra, e ele faz uma lista. Até no tratamento com as pessoas, eu coloco Deus em primeiro lugar. Qual é o pai, preste bem atenção nisso aqui, qual é o pai que gosta de ver o filho sendo maltratado? Qual é o pai que gosta de ver alguém dando bronca, maltratando e humilhando o filho, gente? Olha para essa pessoa do seu lado. Essa pessoa é uma filha de Deus, é um filho de Deus. Como Deus fica quando você trata essa pessoa diferente do jeito que ele gostaria que você tratasse a filha e o filho dele. O que então é colocar Deus em primeiro lugar? É você agradá-lo, é você obedecê-lo, é você fazer todas as coisas do jeito que agrada a Ele. Todas sem exceção. E aí o autor vai dizer, quando a ordem é restaurada, as bênçãos são liberadas. Quando a ordem é restaurada, e todos os meus caminhos, que são muitos os nossos caminhos, Deus está em primeiro lugar em todos, a bênção de Deus, as bênçãos de Deus são liberadas. E por isso que nós somos abençoados. Eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque de alguma forma a gente colocou Deus num lugar paralelo. A gente separou o sagrado do profano. A gente separou a igreja do mundo. A gente separou Israel do Egito. E a gente abandonou o mundo e esqueceu que tudo que há no mundo, que existe concupiscência, que existe condenação, existe porque as pessoas do mundo não as fazem colocando Deus em primeiro lugar. As pessoas não trabalham com Deus em primeiro lugar, elas não regem seus negócios com Deus em primeiro lugar, elas não casam com Deus em primeiro lugar, elas não criam os filhos colocando Deus em primeiro lugar, ou seja, elas não fazem nada de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o plano de Deus, de acordo com o desígnio de Deus, de acordo com a orientação de Deus. E é por isso que muitos à nossa volta vivem debaixo de maldição e não de bênção. Porque a bênção será liberada sobre aqueles que colocam Deus em primeiro lugar em todas as coisas, em todos os caminhos. E se Deus é em primeiro lugar, gente, o que me resta? Obedecer. E aí eu acho massa, porque de alguma forma, tem 3 maneiras de nós estender a mão colocando Deus em primeiro lugar. 3 maneiras de nós estendermos a mão colocando Deus em primeiro lugar. A primeira é satisfazendo necessidades. A primeira é satisfazendo necessidades. Se você fizer uma leitura rápida dos 4 evangelhos, todas as vezes que Jesus para diante de alguém por ser abordado, ou por se interessar pelo sofrimento daquela pessoa, Jesus está estendendo a mão e resolvendo um problema. Jesus não está satisfazendo desejos, como Aladim fazia, para quem encontrasse a lâmpada mágica e a esfregasse. Jesus está resolvendo uma necessidade, a do surdo, a do manco, a do morto, a do cego, a da fome, a de 5.000 pessoas com fome, onde ele multiplica pães e peixes. Todo momento que Jesus está diante de alguma necessidade, ele intervém.
A mão dele está estendida para solucionar o problema de alguém. Centurião de Cafarnaum, você vê a Cirofenícia, você vê a mulher do fluxo de sangue, você vê o cego de Jericó, e aí você vai vendo todos os personagens. Pedro junto com os pescadores, que passou uma noite pescando e não encontrou peixe, precisava daquele peixe para sustentar sua família. Não era um capricho, era uma necessidade. Jesus estava lá, estendendo as mãos e suprindo necessidades. E Jesus está em nós, Jesus está entre nós. O Emanuel está conosco. Deus habitando em nossas vidas, suprindo nossa principal necessidade. A necessidade de perdão, de reconciliação, a necessidade da graça de Deus, a necessidade da misericórdia. E de vez em quando nós não temos saída, Deus intervém na nossa vida financeira, Deus intervém no nosso casamento, Deus intervém na saúde da nossa família, Deus ainda supre necessidades. Jesus está com as mãos estendidas. E isso requer de nós uma responsabilidade, porque não podemos permitir que alguém nos chame de cristão se nós não estamos dispostos a resolver problema de outras pessoas, a atender necessidade de outras pessoas. Ninguém pode permitir ser chamado de cristão se ele é egoísta, se ele pensa nele antes de pensar no outro, se a vida dele não é dedicada a solucionar problemas, a suprir, a satisfazer necessidades, a resolver demandas. Quando nós enxergamos isso, nós partimos para o entendimento bíblico de que nós estamos dentro da vontade de Deus. Deus está em primeiro lugar. Porque o nosso dia, quando que Deus está em primeiro lugar no meu dia? É quando eu começo a primeira hora do meu dia lendo e orando e jejuando? Não! Os fariseus faziam isso e Jesus desprezou. Então não é isso. Quando que o meu dia, Deus está em primeiro lugar no meu dia? Quando as pessoas que passam, quando as pessoas que eu encontro no meu caminho, como o samaritano encontrou o homem salteado, ele parou e resolveu a necessidade daquele homem. Deus só é prioridade para mim quando a necessidade de outra pessoa é minha responsabilidade. E aí eu penso que de alguma forma a gente pode estar pensando agora, né, no nosso coração, ei, mas então dessa forma, Deus não é prioridade na maior parte do ano da minha vida. Porque eu não estou todos os dias resolvendo uma necessidade. Eu não estou resolvendo problemas. Eu não estou ajudando pessoas. Eu não estou salvando as pessoas, não estou acompanhando a necessidade de alguém. Eu faço como sacerdote o levita, eu passo de largo do problema de algumas pessoas. E quando eu passo de largo, eu não estou priorizando, Deus não é minha prioridade. Deus não está em primeiro lugar na minha vida. Mas quando eu paro, me declino, saio do meu conforto, invisto o meu azeite, invisto o meu vinho, limpo as feridas daquele que está machucado, ferido, coloco ele sob o meu animal e o conduzo para uma hospedaria e custeio o seu tempo ali, eu estou colocando Deus em primeiro lugar. Deus só está em primeiro lugar na minha vida quando eu estou cumprindo a vontade dele na vida de outras pessoas. Deus não está em primeiro lugar na minha vida porque eu começo o dia orando, jejuando ou lendo a Bíblia. Os fariseus faziam isso, gente. Não tem a ver com isso. Tem a ver com colocar as pessoas no lugar delas. Tem a ver com servir as pessoas, servir a Deus, servindo pessoas. Tem a ver com fazer o bem sem olhar a quem. Tem a ver com estender as mãos para quem necessita. Tem a ver com investir o que você tem a fim de fazer o bem, entendendo que a vontade de Deus, entendendo que a necessidade daquela pessoa está sendo suprida para a glória de Deus. E aí a gente recorda de um texto fantástico de Jesus, quando ele fala que, ao chegarmos no céu, ele vai dizer assim, olha, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Senhor, mas eu profetizei no teu nome, eu li a Bíblia, eu jejuei, eu orei, eu preguei, eu cantei, eu fiz uma série de coisas, eu evangelizei. Ele falou, mas quando eu tive fome, você não me colocou em primeiro lugar. Quando eu tive sede, quando eu tive nu, quando eu tive preso, quando eu tive enfermo, quando eu fui estrangeiro, você não cuidou de mim.
Quando que eu coloco Deus em primeiro lugar? Quando eu resolvo a necessidade de alguém. E o Emes faz uma observação na página 156, ele diz assim: a beleza de satisfazer as necessidades de alguém é que Deus usa isso para amolecer seus corações. Você já percebeu como que fica uma pessoa depois que a necessidade dela foi solucionada? O coração dela dá uma quebrantada. Você quer ter essa experiência? Leva comida para quem está com fome. Ajude alguém que você sabe que precisa de algo e ela não tem recurso para resolver aquilo. Quando que nós conseguimos pregar o Evangelho? Quando nós resolvemos a necessidade das pessoas. O que servir as pessoas faz com elas? Amolece a terra boa. A semente fica mais frutífera. E aí, o Emes vai dizer ainda, para que possam ouvir a palavra de Jesus. Por que nós devemos servir a necessidade de alguém? Para amolecer o coração dela. Depois que o coração estiver mole, o que a gente faz? A gente fala de Jesus. Porque ela já vai estar receptiva. Porque ela viu que ela foi amada primeiro. A necessidade dela foi suprida. E ele vai continuar, para que possam ouvir as palavras de Jesus. Isso nos leva a uma das maneiras mais poderosas de estender a mão a uma pessoa. Isso nos leva a uma das maneiras mais poderosas de estender as mãos para uma pessoa. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu estou resolvendo necessidades. As pessoas são o meu objetivo. Eu acordo procurando alguém que precisa de alguma coisa que eu tenho. Eu acordo procurando alguém que necessita de alguma coisa que Deus me deu para servir ela. Então, Deus em primeiro lugar, fala de serviço. Segundo, compartilhar o Evangelho. Se primeiro, para amolecer o coração, eu tenho que servir uma necessidade, o coração fica mole, agora eu posso compartilhar o Evangelho. Atos capítulo 1, versículo 8, diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Por que eu recebo o Espírito Santo? Para ser testemunha, para fazer Jesus conhecido através das minhas atitudes, para levar Jesus ao conhecimento do coração das pessoas que eu servi primeiro. Eu socorri essa pessoa, eu ajudei ela. Em Mateus 28, 18, 20, diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Esse texto aqui, ele é chamado do texto da grande comissão. É quando Jesus comissiona os discípulos a levar a mensagem que ele trouxe do reino de Deus, a boa notícia de salvação, para todos os povos, para todas as nações. E você sabe como que ele começa esse texto? Como que ele começa falando? Toda autoridade foi me dada, como? No céu e na terra. Por que Jesus começa ao enviar os discípulos dizendo que toda autoridade foi dada a ele? Porque agora não existe lugar na terra ou no céu que eu anuncie o nome de Jesus e o nome de Jesus não tenha poder. Não tem lugar na terra ou no céu que se eu falar qualquer coisa em nome de Jesus, o nome de Jesus não terá poder. Então eu posso ir. Ele está dizendo assim, olha, a autoridade não foi dada para vocês irem não, foi dada para mim. Não existe uma autoridade sobre a vida de vocês, existe sobre a minha. Jesus está dizendo. Então, se vocês forem em meu nome, tudo que vocês pregarem em meu nome, tudo que vocês ensinarem em meu nome, tudo que eu mandei vocês fazerem e vocês fizerem, terá resultado.
Por isso que a grande comissão, que é nós pregarmos o Evangelho, só dá certo, porque não tem lugar que, se nós anunciarmos o nome de Jesus, a autoridade dele não exista naquele lugar. Por isso que enfermidade sai, demônio sai. Por isso que todo tipo de problema se resolve em nome de Jesus. Por quê? Uma das coisas máximas da grande comissão é que às vezes as pessoas acham que só o evangelista ele está cumprindo a grande comissão. Mas não é verdade. Não é verdade. A grande comissão, ela acontece por todos os ministérios. Porque todos os ministérios contribuem para a edificação do corpo de Cristo. Então, quem é evangelista, está cumprindo o ID de Jesus. Quem é pastor, está cumprindo o ID de Jesus. Quem é mestre, está ensinando, também está cumprindo o ID de Jesus. Quem é apóstolo, também está ensinando, está cumprindo o ID de Jesus. Quem é profeta, está corrigindo, está exortando, está cumprindo o ID de Jesus. Porque todos estão contribuindo para que o corpo de Cristo seja fortalecido na terra. Então, segunda coisa importante da igreja é nós anunciarmos o Evangelho. É nós fazermos discípulos para Jesus. É nós levarmos a palavra de transformação para todos os corações. É nós darmos oportunidade do pecador condenado ter o privilégio de ser restaurado, de ser perdoado, de ser reconciliado com seu inimigo, o grande Deus, que ele se fez inimigo de Deus porque quem peca se torna inimigo de Deus. Pregar o Evangelho não é uma obrigação, é uma ação de amor que eu tenho diante das pessoas que necessitam de Jesus. Eu não posso olhar para os meus vizinhos que ainda não creram em Jesus e dormir em paz. Eu preciso amá-los, e se eu ainda não amo, eu preciso gerar esse amor por eles em oração, a fim de que eles creiam em Cristo ao ouvir a pregação do Evangelho e vejam o meu testemunho como cristão e sejam impactados pelo poder do nome de Jesus. Então, segunda coisa importante é nós anunciarmos o Evangelho. Terceiro ponto fundamental para a vida da igreja, para a vida de um cristão. Alguém que coloca Cristo em prioridade. Gente, o maior projeto de Deus nessa terra foi a igreja. O maior projeto de Deus nessa terra foi a igreja. O primeiro projeto de Deus nessa terra foi a família. E ela deu muito mal. A mulher ocupou o papel do homem, influenciou o marido ao pecado. Um irmão matou o outro irmão, virou um caos nas gerações antes de Noé. A família deu muito mal. Mas a igreja, escute bem, Jesus disse que a igreja, nem as portas do inferno prevalecerão diante dela. Se existe algo mais poderoso do que a família nessa terra, que foi o primeiro projeto de Deus e o pecado destruiu ele, é a igreja de Jesus Cristo. Então a igreja é a nova família de Jesus. É a nova família de Deus. Jesus chega a dizer que quando chegaram na porta de uma casa onde Jesus estava pregando, e falou assim, sua mãe, seus irmãos estão ali fora. Jesus repreende o indivíduo e fala assim, não estão. A minha mãe, os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A primeira família biológica deu muito errado. Mas a segunda família, a igreja, o corpo de Cristo, essa não vai dar. Não vai dar errado. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira família, o diabo prevaleceu contra ela lá no jardim. Mas a igreja de Jesus, Jesus já pisou na cabeça da serpente. Por isso que a família de Deus passa a ser a igreja. Porque ela é intocável. Ela é intocável, ela é inabalável, porque ela está em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, eu acho isso muito precioso, porque nós precisamos trabalhar como cristãos também para a edificação da congregação. Precisamos edificar a congregação. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas
serão minhas testemunhas. Mas no versículo 2 aqui abaixo diz assim, em 2 Timóteo agora, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. O que Paulo está olhando para Timóteo e recomendando que ele confie a homens fiéis? A mensagem do Evangelho. Vocês lembram que a samaritana estava com sede no poço de Jacó ao meio-dia? E Jesus falou, se você soubesse quem está lhe te pedindo água, você pediria água para mim. Mas da água que eu tenho, se você beber, você nunca mais terá sede. Quem pode portar essa água? Só homens fiéis. Essa água é a mensagem do Evangelho. Ela sacia a sede do sedento. Ela cura a sede do sedento. E quem são essas pessoas? Pessoas fiéis. Fiéis aqui ao propósito. Tem gente que pega a água do Evangelho e desperdiça ela. Joga ela no lixo. O escritor aos Hebreus chega a dizer que tem pessoas que bebem do Evangelho, da água do Evangelho, recebe o poder de Deus, é impactado pela glória de Deus, e depois apostata da fé. Joga a água fora. A água que lhe mataria a sede eternamente, ele despreza ela. Por isso que Paulo está dizendo para Timóteo, não dê essa água para pessoas infiéis. Quem tem que portar essa água e anunciar e levar essa água para outras pessoas, são pessoas fiéis. Deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Todo o exército, de todo mundo, eles têm uns mensageiros. Costuma ser a pessoa mais veloz do exército. Sempre tem um mensageiro. Eles estão numa batalha, tem um quartel-general, e aí precisa de mandar uma notícia, eles fazem um bilhetinho, ou faz um mensageiro memorizar uma mensagem, e coloca ele para correr em direção ao quartel, para entregar uma notícia, para receber uma ordem do rei, para voltar para a frente de batalha e tomar uma decisão. Vocês acham que um general vai confiar essa missão a qualquer pessoa? Alguém que tem memória fraca, por exemplo, que esquece o Evangelho com facilidade, que titubeia na mensagem, hoje crê, amanhã não crê, que alguém infiel ao exército, ao seu rei, ele não vai escolher. Ele vai escolher pessoas fiéis. Quem é a pessoa fiel que, se eu der uma mensagem e tiver que entregar essa mensagem para o rei, para receber uma decisão, para a gente agir ou não agir aqui na frente, quem que o general vai escolher? A pessoa mais fiel. A pessoa que, inclusive, morreria se o inimigo a capturasse no caminho. E não entregaria a mensagem secreta para o inimigo. Pessoas fiéis. Deus está procurando pessoas fiéis para portarem o Evangelho, para levar esse Evangelho e edificar a noiva de Cristo. Vocês querem ver um exemplo de uma pessoa fiel? Foi Eliezer, servo de Abraão. Quando Abraão chega para ele e fala, meu filho, eu preciso que você busque uma esposa lá na terra dos meus familiares. Me jure não levar Isaque para lá, mas traga uma moça de lá para casar com ele. Deixa eu dizer um negócio para vocês. O homem estava com seus camelos, seus servos no deserto. A moça era novinha. Se fosse um homem fiel, tinha capturado a moça. Tinha molestado a noiva de Isaque. Tinha aproveitado dela. Mas porque Abraão confiou a ele a missão de trazer uma moça para o seu filho? Porque ele era fiel. Deus está procurando pessoas fiéis para pregar o Evangelho, para preparar a noiva de Jesus, para cuidar dela, até que nós apresentemos a noiva de Jesus a Ele, no dia do arrebatamento. Essas pessoas são pessoas que têm a responsabilidade de edificar a congregação. Pessoas fiéis, comprometidas com a causa, pessoas leais a Jesus, leais como o servo de Abraão foi leal a ele e ao seu filho. Nós precisamos nos portar de forma fiel
E aí, ó, não podemos ser membros da família de Deus aqui na terra se não estivermos plantados em uma igreja local. Não podemos. É a igreja o solo necessário para que a nossa vida floresça. É o fundamento de uma vida espiritual vibrante, saudável e crescente. Você pode perceber uma pessoa que está plantada na igreja de Jesus, como a vida dela é diferente. De uma pessoa que, apesar de crer em Jesus, não está plantada. É uma pessoa para baixo, deprimida, oprimida. Por quê? Não tem vibração, não tem gás, não tem entusiasmo na vida. Por qual motivo a pessoa se porta dessa forma? Porque ela não está plantada no terreno certo, no terreno fértil, aonde ela serve e é servida, aonde ela cura e é curada, aonde ela edifica e é edificada, aonde ela abençoa e é abençoada, aonde ela contribui e recebe contribuição. É essa terra que nós precisamos estar plantados. Por isso que o verdadeiro fiel, ele precisa estar dentro da vontade de Deus, totalmente dentro da vontade de Deus. Mas aí eu quero compartilhar com vocês, colocando Deus em primeiro lugar na questão do dinheiro. Gente, se eu perguntar para muita gente aqui, quem é fiel a Deus na leitura bíblica, aparece muita gente. Quem é fiel a Deus no jejum, na oração, aparece muito mais. Mas existe uma questão onde Jesus chama de Senhor. Só tem uma pessoa no Novo Testamento que Jesus chama de Senhor. Sabe qual é? O Monei. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ou agradará um e desagradará o outro, ou vice-versa. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o dinheiro. Como, então, se eu não vivo sem dinheiro? Como colocar Deus em primeiro lugar quando eu tenho dinheiro? Porque quando a gente não tem dinheiro, Deus fica em primeiro lugar com facilidade, irmão. A gente vive na rua gritando: meu Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Os boletos estão chegando, me ajuda. Então, nessa hora, a gente coloca Deus em primeiro lugar. Mas aonde que nós precisamos aprender a colocar Deus em primeiro lugar? Quando o dinheiro chega. Porque só tem duas alternativas. Ou através do dinheiro a gente vai servir a Deus, ou através do dinheiro a gente vai servir Ele. E todas as vezes que eu não coloco Deus em primeiro lugar na minha vida financeira, eu estou servindo ao dinheiro. Eu estou servindo ao outro Senhor que Jesus disse que é Senhor mesmo. E Jesus chega a chamar Ele de Senhor. Ele tem poder sobre a vida das pessoas. Por isso, nós vamos colocar Deus em primeiro lugar na questão financeira aqui hoje. Amém, irmãos? O que o Emerson fala? Ele diz o seguinte: servir como Cristo significa servir de uma posição de poder, não de insegurança, compulsão ou necessidade de aprovação. Primeira pergunta que eu faço quando eu tenho dinheiro: por que eu estou servindo? Por que eu estou servindo? Porque eu posso? Ou porque eu sou inseguro, compulsivo ou preciso de aprovação? Porque se é porque eu posso, eu só posso porque alguém me deu poder. Se é por compulsão, insegurança ou necessidade de aprovação, eu não estou servindo a Deus mais. Eu estou servindo a mim ou ao diabo. Eu estou servindo a mim ou ao diabo. Ou ao dinheiro. Então, a minha motivação tem que ser porque eu posso. Conheci um irmão, vou falar o nome dele não, que ele tinha uma dificuldade, ele tinha uma facilidade em dizimar. Ele dizimava até quando ele não ganhava dinheiro. Pensa no irmão que era
fiel. Mas ele dizimava, não vou falar o nome de vocês não, ele dizimava do cheque especial, do dinheiro de quem, irmão? Era dele? Era do banco, porque ele era fiel. Ele era fiel até com o dinheiro do banco. Só que está errado. Por que eu dizimo? Porque eu posso. Eu só dizimo porque eu posso. Quem me fez poder foi Deus. Eu nunca dizimo do que eu não tenho. Eu dizimo do que eu tenho, até porque dízimo não é uma contribuição que eu faço por ser agradável. É uma obrigação que eu cumpro para aquele que primeiro me deu. Eu recebi primeiro, então eu retribuo, eu devolvo. Então eu jamais posso dizimar do que eu não tenho, da mesma forma que eu jamais posso deixar de dizimar do que Deus me deu. E eu também jamais posso dizimar com, Deus, eu vou fazer um cheque aqui, eu vou botar o dízimo no débito automático, e Deus proverá. Irmão, dízimo não é barganha. Deus não proverá se você não trabalhar para a glória dEle e ganhar o dinheirinho para a glória dEle, porque Ele te deu, Ele te amou, Ele te abençoou. Sem Ele você não viveria, você não respiraria, você não teria a força, o entendimento, a inteligência, você não teria nada. Então tudo que você faz através dEle, por Ele e para Ele. Então o dízimo deve ser devolvido. Então eu jamais posso dizimar quando eu não tenho. Não faz sentido. Pastor, esse mês eu estou sem dinheiro, mas eu vou dar um cheque aqui pré-datado para o senhor. E eu vou dar um cheque aqui na fé, que Deus vai prover um recursozinho, e eu já fiz aqui um cheque de 50 mil, porque eu estou na fé de que Ele vai me dar 500 mil. Deus dá, irmão? Dá, irmão? Não dá, irmão. Deus não dá. Dízimo não. Dízimo não é negócio. Não funciona desse jeito na Bíblia. Você não vai encontrar um exemplo na Bíblia de alguém que fez isso e deu certo. Mas o que Deus me deu, eu me torno devedor de Deus dos 10%. Vocês vão aprender os negócios aqui hoje, irmão. Colocando... Por que eu trouxe o financeiro aqui hoje? Porque Jesus diz que só tem um Senhor que concorre com Ele. Só o dinheiro. Não tem mais ninguém que concorre com Jesus, só o dinheiro. E aí nós vamos ver aonde Deus está em primeiro lugar. Primeiro, vamos voltar lá, recapitular. Vocês lembram lá atrás qual que era a revisão? Estender as mãos, solucionar necessidades. Segundo, compartilhar o evangelho. Terceiro, edificar a congregação. Esses 3 pontos nós damos testemunho se Deus está em primeiro lugar na nossa vida. A gente vive para isso, para servir a necessidade de alguém, para compartilhar o evangelho e edificar a congregação. Nossa vida é para isso. Porque depois que eu fui salvo na cruz do Calvário, se eu não estou vivendo para isso, Deus não está em primeiro lugar na minha vida. Se eu não estou solucionando necessidades, se eu também não estou compartilhando o evangelho e não estou edificando a minha congregação, Deus não é prioridade na minha vida. Por quê? A congregação é o último projeto de Deus para essa terra. O último projeto que Ele edificou nessa terra. E o único projeto que as portas do inferno não prevalecem diante dele. Da família, prevalece. Você pode olhar para a sociedade, o que fizeram com a família. Esquartejar a família. Tem família de homem com homem, mulher com mulher, homem com carro, mulher com cachorro, tem mulher com fruta, tem homem com... Tem todo tipo de família hoje. LGBTQI, mais E, XV, até o final do alfabeto. Acabaram com o modelo de família. Mas a igreja, deixa eu dizer um negócio para vocês, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Por isso, qual que é a responsabilidade de todo mundo que passou pelo Calvário e depois passou pela água do batismo? Todos nós,
é servir a necessidade, amolecendo o coração, pregando o evangelho e edificando a igreja. Se nós não estamos fazendo isso, Deus não é prioridade para mim, para nós. Deus não está em primeiro lugar na minha vida. Pastor, mas eu tenho um trabalho. Através do seu trabalho, ele é o meio. Mas pastor, eu viajo muito. Muito bem, parabéns. Apóstolo Paulo também, ele também viajava muito. Pastor, mas eu sou funcionário na minha empresa. Uau, então tem gente lá que você pode servir a necessidade delas, pregar o evangelho para elas e edificar a igreja de Jesus através dela. Pastor, mas no meu bairro o povo é muito sério. Eu falo, muito bom. Então você vai encontrar alguém ali, tão sério quanto você, e você vai falar de Jesus para ela. Você vai procurar alguém que necessita de você. Ou seja, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar em tudo que eu faço, totalmente consciente de que eu preciso estender as mãos, solucionar uma necessidade, pregar o evangelho e edificar a igreja de Jesus. Mas aí a gente tem um problema. 99% das pessoas do mundo vivem para Deus ou para o dinheiro? Para o dinheiro. Mas a gente vive sem dinheiro, gente? Não. Mas a gente pode viver para o dinheiro? Também não. Como então, biblicamente, nós precisamos viver com relação ao dinheiro, colocando Deus em primeiro lugar? Pode ser que eu já faça os três primeiros princípios que determinam se Deus está em primeiro lugar na minha vida. Mas com relação ao dinheiro, como que eu faço? Vamos aprender? Vamos entender. 10 verdades sobre o dízimo. Vamos ensinar isso aqui hoje para vocês, gente. Aproveitar quem está de casa também, já aproveitar e aprender também. Primeira verdade. Deuteronômio 8:18 diz: lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Rapaz, pensa num cabra bom para trabalhar, construir aqui, ó. E quem deu a capacidade? Foi Deus. Não, moço, passei horas e horas estudando. Horas e horas estudando. Eu passei no melhor concurso do Brasil. Horas e horas. Mas quem deu a capacidade? Quem que deu a capacidade? Você está esquecendo, você está valorizando o esforço, mas você não está valorizando quem capacitou, quem deu a capacidade. Não, eu levanto 5 horas da manhã, durmo 1 hora da manhã, ó, e estou ralando para viver, mas quem está dando a capacidade é Deus. Ó, eu sustento a minha família inteira, mas quem está dando a capacidade? Primeiro requisito, primeiro princípio, lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Já viu quando a gente vai contar alguma vantagem, a gente não lembra de Deus? O que o escritor Deuteronômio está dizendo? Lembrem, foi Ele que te deu a capacidade. Eu só cheguei onde cheguei, porque Ele me capacitou. Eu só fiz o que fiz, porque a capacidade veio dEle. A Bíblia está dizendo, lembrem quem te capacitou. Eu só tenho o dinheiro que eu tenho, porque Deus me capacitou, senão não teria. Significa que você não é dono, mas administrador de tudo que possui, pois tudo pertence a Deus. Você já viu algum caixãozinho? Você já percebeu que as funerárias ainda não colocou uma carretinha grudada no carro funerário? Você colocar baú de dinheiro, você colocar algumas joias, relógio, você colocar assim uns diplomas lá atrás para levar para o cemitério? Só leva o caixão? E depois que você vai, fica tudo para Deus de novo? Então Ele só te empresta. Você veio nesse mundo, ficou empregado para Deus, você trabalhou, multiplicou o negócio, volta, fica desempregado, morre, vai para o cemitério, fica desempregado, e Deus emprega outro no seu lugar, porque quem que é o dono da vida? Quem é o dono da vida? Então nós não somos o dono do que temos. Lá em casa a gente criou um hábito, lá a gente não fala meu carro, meu celular,
minha roupa. A gente não usa essa expressão lá em casa mais. Os meninos ainda estão temando. A naturezinha egoísta deles. Mas nós estamos trabalhando isso lá em casa. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é didático. O que eu tenho que é meu? O quê? Nada. Tudo pertence a Deus. Nada. Ou vocês acham que se eu morrer, minha mulher vai pular dentro da cova e fala, me leva, me leva. Vai não, irmão. Eu nem me iludo. Do jeito que ela tem medo do cemitério, eu morro junto. Morre nada, irmão. Então, eu não tenho nada. Tudo é emprestado de Deus. O que o texto está dizendo? Lembrem-se do Senhor. Todas as vezes que você olhar para o que Deus te deu, lembrem-se do Senhor. Segundo, o dízimo não é apenas 10%, a palavra dízimo vem de 10%. Não é apenas 10% de nossa renda, mas os primeiros 10%. Eu era tesoureiro na igreja de Santa Bárbara, e aí era incrível, incrível. As irmãzinhas recebiam aposentadoria. Elas botavam, já tiravam o dízimo no caixa eletrônico. Ia lá na igreja, entregava o dízimo para o pastor. Depois elas voltavam na praça, pagavam as contas, fazia as compras e fazia mais conta também. E voltava para casa. Primeiro, primícia. Ela não, significa que o dízimo vem antes de tudo, e não aquilo que sobra após você pagar todas as coisas. Você já viu de sobrar dinheiro para dízimo, gente? Não sobra, irmão. Sobra não. Não sobra. Irmão, você já viu o dinheiro ficar em casa até o final do mês? Ele não fica, irmão. Lá em casa o dinheiro acaba, ainda faltam uns 20 dias para o mês acabar. Não sei na casa de vocês. Mas se você não dá prioridade para Deus, não toma a decisão de priorizar, irmão, todo dia seus meninos acordam querendo uma coisa diferente. E você vai querer ajudar. E se for a esposa, aí que você quer mais ainda agradar. Aí o dinheiro vai indo. Então, é o primeiro. Quando você paga o dízimo dos seus primeiros frutos, está dizendo que Deus é a sua primeira prioridade. Vocês viram que lá no início tem bênção para quem é colocar Deus em primeiro lugar. E às vezes, Deus me abençoa, mas Deus é primeiro, irmão. A gente só lembra do médico quando a gente está doente. Alguém de vocês já mandou um cartão, chegou Natal agora, você vai comprar uma cesta de Natal, comprar um champanhe, e mandou para o seu médico? Vocês já fizeram isso para algum médico de vocês? Não fizeram, né, irmão? Nem os do SUS. Vocês não fizeram. Por quê? Só lembra quando estão doentes. Mas Deus, Ele disse que Ele era médico, mas Ele também é Pai. Agora, o Pai a gente lembra. É do Pai que a gente lembra. Então, nosso entendimento tem que colocar o Pai em primeiro lugar. Senão a gente vai equivocar. 3. O dízimo é a porção sagrada. Olha essa expressão, sagrada, de nossa renda, e possui tremendo poder. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Você sabe que, eu acho assim, tenho alguns anos pastoreando, eu tenho uma impressão que quando as pessoas vão ouvir uma palavra sobre dízimo, elas estão entendendo que é 90%. Tem gente que ao escutar a palavra sobre dízimo, elas acham que é 90%. Deus está pedindo 90% para Ele e deixando ela só com 10%. Eu acho que tem algumas pessoas que estão entendendo 90% na hora de dízimo. E Deus não está, em momento algum, tirando nada que vai te faltar. Porque uma pessoa que vive com 90%, ela vive bem com a sua renda. Deus está, transformando 10% numa porção sagrada. E ainda diz assim, significa
que de todo o dinheiro que você possui, de todo o dinheiro que você possui, é o dízimo o de maior poder, porque ele é sagrado, pois pertence ao Senhor. Ou seja, foram separados para o uso de Deus. Ele é sagrado. Deus estende sua bênção e seu favor às nossas vidas por meio do dízimo. Como que Deus nos acessa? Deus nos abençoa, Deus começa a cuidar de nós através do dízimo. Sem esse favor, nós nos expomos às intenções devoradoras do inimigo. Gente, você sabe o que acontece com quem não dizima? Ele abre portas para o diabo, o devorador, vir e não deixar ele nunca ter nada. Ou tirar tudo que ele tem. Quarto, pagar o dízimo não é doar. Essa expressão aqui é importante. E sim, devolver. Significa que reter o dízimo não é simplesmente uma decisão passiva de não contribuir, é roubo, segundo Malaquias 3, 8, 10. Se o dízimo é consagrado ao Senhor, como a Bíblia afirma, quando eu não devolvo, porque se é consagrado, pertence a Ele, eu estou retendo o que não é meu. Eu estou retendo aquilo que Deus conta com Ele, porque Ele já te abençoou para ter o recurso, para fazer com que a obra dEle, que é a igreja, a noiva dEle, aquela que as portas do inferno não vão prevalecer, prospere nessa terra. Então nós não estamos contribuindo com o crescimento da igreja de Jesus na terra. 5. Seu dízimo deve ser entregue à sua igreja. Malaquias 3,10 diz, sua igreja é onde você se plantou, o lugar de sua família espiritual, onde você serve e cresce. Onde você serve e cresce. 6, pagar o dízimo é uma questão de obediência a Deus e é nossa responsabilidade responder a esse desejo. Obediência e responsabilidade. Gente, vamos ser honestos. Vocês conseguem imaginar um filho de 20, 30 anos morando na casa dos pais, trabalhando, tendo seu emprego, e ele não ajuda com nada? É meio estranho, não é? Ele precisa ter responsabilidade com a casa, com a sua família. Ele come, ele bebe, ele dorme, ele usa energia, ele usa água, ele usa a casa, e ele não contribui com nada. É um irresponsável. Isso é uma lição de vida para nós. Se nós, como pessoas que pertencemos ao corpo de Jesus, desfrutamos de um ambiente familiar e a gente nunca contribui, nós estamos sendo irresponsáveis, porque alguém vai ter que pagar por aquilo. Não é verdade? A comida alguém vai pagar, a bebida alguém vai pagar. Então o dízimo fala de responsabilidade que nós temos, porque a gente desfruta. A gente desfruta do ambiente. Então esse é um ponto. 7, pagar o dízimo é um dos primeiros passos em seu caminho de assumir responsabilidade por sua vida. Uma pessoa que dizima, ela deixa de ser dependente de outras pessoas, porque ela entendeu o princípio de ser responsável. É o primeiro passo. 8, o dízimo é uma questão do coração, não de dinheiro. Isso aqui é muito poderoso, gente. Significa que Deus quer provar que você pode confiar nele, e que Ele proverá e abençoará sua vida, por meio de sua obediência. Portanto, a questão não é dinheiro, e sim daquilo que Deus está fazendo em nossos corações. Você acha que o dia que Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac, ele estava interessado em ver Isaac morto? Não, ele estava interessado em ter o coração de Abraão.
Abraão dá testemunho de que Deus era prioridade para ele. Deus era em primeiro lugar para ele. Abraão deu testemunho de que ele era em primeiro lugar para ele. Então o dízimo tem a ver com o coração e não com o dinheiro. Quando você entrega o dízimo, você dá testemunho de que seu coração é de Deus e não do dinheiro. Você serve a Deus e não serve o dinheiro. Nono, o dízimo traz grandes bênçãos. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? O que é galardão? Recompensa. Quem tem fé e busca fazer a vontade de Deus será recompensado. A Bíblia diz que Deus recompensa aqueles que o buscam. Os buscam. Por isso que o dízimo é uma atitude de fé também. E ele traz bênção. E por fim, 10º, Deus criou o dízimo como algo em que ambas as partes ganham. Primeiro, Deus ganha porque recebe sua adoração por meio da doação, da devolução. Segundo, você ganha porque o ato de doar é se colocar num relacionamento com Jesus e em troca Ele o abençoa. Terceiro, a igreja ganha porque o evangelho pode ser propagado e porque a comida no armazém significa igreja, onde os alimentos espiritualmente, onde nós alimentamos espiritualmente para alcançar mais pessoas para Cristo. Todo mundo ganha com o dízimo. Todo mundo ganha. O Emes também, ele faz uma afirmação na página 158, que eu acho riquíssima. E ele diz assim: as pessoas servem de várias maneiras, oferecendo tempo, olha isso aqui, tempo, energia, habilidade e dinheiro. Tem pessoas que servem oferecendo tempo, energia, habilidade e dinheiro. Poucas pessoas têm um problema com os três primeiros: tempo, energia e habilidade. Mas quando se trata de abrir mão do dinheiro, as coisas mudam. É o Elmes que está dizendo, no livro Deus em Primeiro Lugar. Eu já dou meu tempo. Eu já dou muita energia. A minha habilidade está entregue. Mas o dinheiro não, Jesus, o dinheiro não. Para a gente ir concluindo, vamos ficando de pé em nome de Jesus. Servir não é algo que fazemos, servir é o que somos. Servir não é algo que fazemos, servir é o que somos. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário e nós recordamos do que Jesus fez, entregando a sua própria vida, todo o seu recurso de existência, para nós sermos salvos, a Bíblia diz que Deus o exaltou e colocou o seu nome sobre todo nome. Aquele que coloca Deus em primeiro lugar, aquele que Deus é primeiro lugar na vida dele, ele não titubeia em decisões. Meu primeiro emprego, 70% da minha renda, no meu primeiro emprego, durante 2 anos praticamente, eu mandava para Cairós, um projeto missionário que sustentava missionários na janela 10x40. Eu era solteiro, contribuía com a minha mãe com pouca coisa em casa. Eu comia como se fosse um passarinho, vivia mais jejuando do que comendo. Me mantinha com 25%, com 30%, e 70% da minha renda eu enviava para um projeto missionário. Tirava o dízimo e mandava 70%. Me mantinha com 20%. E nunca me faltou. Deixa eu dizer algo para vocês, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, a causa de Deus se torna nossa prioridade. Obedecer a Deus se torna nossa prioridade. Não tem a ver com religião, gente. Tem a ver com uma pessoa. Tem a ver com quem Ele é. Tem a ver com o que Ele é, o que Ele fez.
tem a ver com o que ele representa para mim, tem a ver com a importância que eu dou para ele, ou para o dinheiro. Tem a ver com a importância que eu dou para ele. Eu fui lavado. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu estava condenado. Eu estava condenado. Eu estava condenado. Há 100 e poucos anos atrás, atracou no porto de Belém, no Pará, 2 jovens, Daniel Berg e Gunnar Wingren, trazendo um evangelho pentecostal da rua Azusa, nos Estados Unidos. Eles chuparam manga na praça central de Belém, porque a única coisa que o recurso deles acessava. Eles foram acolhidos numa igreja batista pequena na região. Começaram a pregar o evangelho, o batismo com o Espírito Santo começou a acontecer. Não tinham recursos. Praticamente 70, 80 anos depois eu nasci. Eu estava condenado. Se aqueles homens não tivessem abrido mão da sua vida, da sua terra, da sua família, da sua parentela, e não tivesse vindo para esse território trazer o evangelho de Jesus que eu conheci, eu estava condenado. Quando eu ouvi essa mensagem e ela entrou no meu coração e eu me rendi a Jesus, Ele me lavou de todos os meus pecados, Ele me purificou, Ele me santificou, Ele me justificou, Ele apagou todas as minhas transgressões e tudo que eu fiz no meu passado ou herdei foram perdoados e esquecidos. E quando eu olho para a mensagem do Evangelho e eu vejo a morte de Jesus naquele Calvário como demonstração de que eu sou amado, eu quero que outras pessoas conheçam esse Jesus. Eu quero que outras pessoas conheçam esse Evangelho. Eu quero que essa mensagem alcance todos os continentes, todos os povos, todas as línguas, todos os ribeirinhos, todas as etnias. Eu quero, porque o bem que ela me fez, eu preciso querer que ela seja compartilhada. Eu fui chamado para fazer isso. Deixa eu dizer um negócio para vocês. E a maior recompensa de um cristão ainda não vai ser aqui, vai ser no céu. A maior recompensa de um cristão não vai ser deste mundo. Conta-se uma história de um casal de missionários americanos, após aposentarem no campo missionário, voltando para o seu país, no navio, década de 70, 80, quando eles avistaram o porto, todo decorado com balões, faixa, a esposa lacrimejando. O esposo olhou para ela e falou assim: a igreja veio nos receber. Quando eles desceram, quando de repente pediram para que eles ficassem no convés por mais 1 hora, porque o presidente dos Estados Unidos estava naquele navio e iria descer primeiro. Quando liberou e eles desceram a rampa em direção ao porto, não tinha mais uma pessoa sequer lá embaixo. Todos os balões, as faixas, todas as homenagens, a recepção era para o presidente dos Estados Unidos. A esposa olhou para o marido e falou assim: meu amor, é porque a gente ainda não chegou em casa. É porque a gente ainda não chegou em casa. O que nós fazemos com a nossa vida para a glória de Deus ecoa pela eternidade. Ecoa. Nós não fazemos nada por reconhecimento humano. Nós não fazemos nada por expectativa dos homens. Os primeiros apóstolos foram decapitados, crucificados, foram executados por amor a Jesus. Enquanto eles pregavam, salvavam pessoas, muitos queriam matá-los. Quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, nada mais importa.
Nada mais importa. Porque tudo pertence a Ele. Todos os nossos caminhos é dele. Tudo que somos, tudo que temos, passa a glorificar o nome do Senhor. Hoje você veio nesse lugar para entender e talvez fazer uma avaliação do seu coração, como eu tenho feito do meu essa semana. O que é prioridade para você? Deus está na sua vida em primeiro lugar? Deus está em primeiro lugar na sua vida? O seu casamento é para a glória dele, os seus filhos são para a glória dele, o seu trabalho é para glorificar o nome dele, o seu salário é para a glória dele, a sua vida, o que você faz todos os dias é para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te desafiar a colocar Deus em primeiro lugar, em nome de Jesus. Convide Ele hoje, nesta noite, a assumir uma posição nos seus caminhos que você não tinha percebido que Ele não estava lá. Qual área da sua vida Deus não está em primeiro lugar? Qual área no seu coração? O que domina o seu coração? O que domina as suas decisões? É as suas vontades ou a palavra dEle? Deus está em primeiro lugar nas suas decisões? Deus está em primeiro lugar nas suas escolhas? Tudo que você escolhe é para glorificar o nome dEle? Quando você está com a sua rede social na mão, Deus está sendo glorificado, Deus está em primeiro lugar? Você acessa as suas redes sociais para a glória de Deus? Ou você tem consumido pornografia, consumido imoralidade, imagens torpes, que contaminam os seus olhos, contaminam o seu coração? Gente, um casamento que Deus está em primeiro lugar, não entra pornografia. Escute isso. Um relacionamento que Deus está em primeiro lugar é movido pelo amor ao próximo, pelo cuidado da necessidade, pelo compartilhar o Evangelho, por trazer à memória a esperança da salvação e pela edificação da igreja. Todas as vezes que você vê dinheiro na sua conta, o que você pensa? Em quem necessita ou nas suas vontades? Isso tudo fala de Deus em primeiro lugar. É o que eu quero, estou com vontade, ou alguém precisa ajudar. O que você faz com a sua vida demonstra se Deus está em primeiro lugar para você, ou se você, o seu eu, está em primeiro lugar. Quero que você feche seus olhos nesta noite. E quero desafiar você em nome de Jesus. Você não veio aqui simplesmente para apreciar um espetáculo, uma apresentação. Você veio aqui para ser ensinado a obedecer à vontade do Senhor Jesus. Você veio aqui nesta noite para ser discipulado mais uma vez. Isso aqui é só um dos meios que você faz com o seu corpo. O que você faz as pessoas olharem para você. Deixa eu dizer um negócio importante para você nesta noite. O seu corpo foi comprado com o precioso sangue de Jesus. Ele pagou um preço alto para você pertencer a Ele. Espírito, alma e corpo. A intenção que você use o seu corpo para anunciar as virtudes de Deus. As virtudes de Deus. Testemunha se Deus está em primeiro lugar quando o assunto é o seu corpo. Mas se você usa o seu corpo para compartilhar sedução, desejo, despertar interesses, você está colocando você em primeiro lugar. Eu quero que você comece a refletir sobre as áreas da sua vida. O que você faz com cada área da sua vida. Se Deus está em primeiro lugar nela, ou se você está em primeiro lugar. Se o seu desejo, se a sua vontade, se o seu prazer, se a sua satisfação está em primeiro lugar.
Pai, nós estamos aqui nesta noite. Senhor, nós estamos aqui nesta noite para declarar que o Senhor é o primeiro em tudo e em todos os nossos caminhos. Que o Senhor, ó Deus, está em primeiro lugar em todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, repouse sobre cada um de nós a sua graça. Aonde abundou os nossos pecados, ó Deus, superabundou a graça do Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus Cristo, desfrutar do seu favor, porque nós queremos, em nome de Jesus, reconhecer que tudo que temos, que tudo que somos, que possuímos, ó Deus, é do Senhor. Por isso, ó Deus, tudo é para a sua glória, tudo é para o seu louvor, tudo é para a sua adoração. Pai, nós te exaltamos nesta noite, nós te engrandecemos, Senhor, neste lugar. Pedimos perdão, Pai, por ter áreas da nossa vida que o Senhor não é o primeiro a ser convidado, que o Senhor não é o primeiro a ser lembrado, que o Senhor não é o primeiro a ocupar o espaço. Mas nesta noite nós te queremos, Deus, dizer, ó Pai, que nós queremos satisfazer a necessidade das pessoas no nosso caminho, que nós queremos compartilhar o Evangelho do Senhor, que nós queremos edificar a Tua igreja, que nós queremos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida financeira. Nós queremos, ó Deus, confiar no Senhor, no seu galardão, na sua recompensa. Confiar, ó Deus, na sua retribuição, na sua semeadura, tirando o primeiro. Aquilo, ó Deus, que vai nos ajudar a fazer o bem. Aquilo, ó Deus, que vai nos ajudar a sanar necessidades. Aquilo, ó Pai, que vai nos ajudar a propagar o Evangelho e nos ajudar a edificar a igreja. Nós somos chamados pelo Senhor para confiar em Ti, como crentes responsáveis e não meninos mimados. Nós queremos, ó Deus, nesta noite te adorar e dizer: aqui o Senhor é Deus, aqui a sua palavra vai ser, ó Deus, mais importante do que a nossa vontade. Aqui, ó Deus, os seus ensinamentos serão obedecidos a fim do Senhor ser reconhecido como o primeiro em todos os nossos caminhos, porque nós queremos desfrutar das bênçãos dos que colocam o Senhor em primeiro lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim: coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida. Você não vai se arrepender. Vai fazer a diferença. Hoje você pode fazer o que você quiser, mas amanhã as consequências vêm. Mas se você fazer o que Deus quiser, amanhã a bênção vem. Amanhã a recompensa vem. Deus será galardoador dos que o buscam. Deus é primeiro em tudo. Deus é primeiro em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Que te darei, meu mestre, por tudo que fazes por mim. Tudo que faço é pouco, pelo muito que fazes pra mim. Eu te darei, Senhor, minha vida, meus bens, meu talento. Eu te
seja o nome do Senhor. Mais uma palavra de extrema precisão da parte de Deus para a nossa vida, em que nos desafia a provocar em nós mudança de mentalidade, mudança de vida e, consequentemente, em nossas responsabilidades com o Reino. Que Deus seja louvado por tudo, pela palavra, que Deus seja louvado pela vida de cada um que se faz presente aqui nessa noite e que nós possamos continuar olhando para o alvo, que é Jesus, crendo que é Ele que é o nosso justificador, e é só nele é que nós temos condição de sermos remidos de todas as coisas. Amém? Já estamos indo para o fim. Eu quero convidar vocês para nós fazermos uma última oração e logo estaremos encerrando a programação de hoje. Vocês ficarão aí com o último louvor em que estaremos ministrando nessa noite, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos mais uma vez, ó Deus, reverenciar o Senhor. Deus, por tudo que Tu és, Pai, por tudo que o Senhor se representa para nós, por tudo que o Senhor fizeste por nós, Pai, e verdadeiramente, além, muito mais do que o Senhor faz por nós, é verdadeiramente pelo que o Senhor é. Pai, nós inclinamos, ó Deus, nós nos humilhamos diante do Senhor, Pai amado, para reconhecer em Ti, ó Deus, que só há um escape para nós, só há uma oportunidade de sermos remidos, ó Pai, remidos de nossas transgressões, remidos de nossas irresponsabilidades, Deus, remidos, Pai amado, de tudo aquilo que nós fomos criados pelo Senhor e que a nós foi delegado e que nós procrastinamos, Pai, e que muitas das vezes nós queremos, Deus amado, transportar, ó Deus, essa responsabilidade a outro, achando que o outro sempre tem mais potencial. A responsabilidade está sempre maior sobre o outro e não a nós mesmos. Mas, Pai, em nome de Jesus, pelo Teu infinito amor, Deus, e misericórdia, nessa noite nós oramos, ó Pai, como filhos amados do Senhor, como uma igreja que entendeu o propósito, ó Pai, entendeu a Sua mensagem, entendeu o Seu sacrifício, ó Deus, em razão, ó Pai, de nossas vidas. E que nessa noite, Pai, nós invocamos o Teu nome, Pai, o Teu Espírito Santo, para continuar conduzindo a nossa vida, conduzindo a nossa mente, segundo, ó Deus, os Teus princípios, ó Pai, e os Teus princípios, ó Deus. Assim nós oramos mais uma vez em Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa nos dar, ó Deus, mais uma vez uma semana abençoada, em que nós faremos a diferença, porque não é por nós, mas porque o Senhor está em nós. O Deus que pode todas as coisas, o Deus que faz todas as coisas, o Deus que é dono de todas as coisas, inclusive de nossas vidas, é que fará por nós, por intermédio de nós, em nome de Jesus. Assim nós oramos mais uma vez, gratos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz por nós, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Está encerrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Confiando em nosso Deus.